Bom dia, amados e queridos irmãos, bem-vindos à nossa quarta aula da nossa classe de dons e serviços aqui no CCB. E o tema da nossa aula de hoje é dons, liderança e administração e parceria entre liderança e administração, beleza? Para a gente começar então, eu vou fazer uma oração, vou pedir para que Deus nos abençoe neste momento. Enquanto isso, vocês também aproveitem para acalmar os corações e já entrar aqui no clima da nossa aula, beleza? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunirmos como tua igreja aqui, para juntos, Pai, podermos meditar um pouco sobre a tua palavra, aprender um pouco mais sobre os dons espirituais que o Senhor tem concedido à tua igreja e aprendermos, Deus, como nós, como cristãos, portadores dos dons que o Senhor tem nos dado, podemos servir ao corpo de Cristo e glorificar o teu santo nome através do nosso serviço, Pai. Eu te peço que o Senhor venha se fazer presente nessa aula, venha abençoar este momento, que tudo que dissermos aqui de fato glorifique o teu nome e que nós possamos sair daqui, Senhor, um pouco mais moldados ao caráter de Cristo, principalmente com relação ao serviço, Deus. Esteja conosco nesse momento e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, como eu falei, o tema da nossa aula hoje é liderança. A gente vai falar de dois dons, né? Dois dons espirituais, liderança e administração, e a parceria entre as pessoas que têm esses dons dentro do corpo de Cristo, beleza? E para começar então, eu vou falar sobre o dom espiritual de liderança ou de presidir, tá? Dependendo da tradução, a gente vai ter essas duas palavras aí. E aí, né, pra gente começar, eu coloquei aqui então um pequeno resumo sobre o que seria, né, o que é esse dom dentro do corpo de Cristo. Vou pedir para alguém ler. Você é a Laís? Laís, lê pra gente, por favor. Deus comunica seus objetivos e propósitos para o mundo por igreja, principalmente através dos membros do corpo, com o dom espiritual de liderança, presidir. Esses irmãos recebem do Senhor a visão de seus propositivos para o futuro e são orientados por Ele a comunicar esses propósitos ao grupo igreja, estabelecendo alvos a serem alcançados para a sua glória. Motivam e mobilizam os irmãos a trabalhos unidos, voluntário e harmoniosamente para realizar esses alvos. Amém. Obrigado, Laís. Então, irmãos, o cristão, para quem Deus concede o dom de liderança, ele tende a ser um líder, né? E dentro do corpo de Cristo, essa pessoa é aquela que vai receber a visão que Deus tem a respeito de determinado projeto, de determinado propósito, e ele vai ter ali um encargo de conduzir a igreja rumo àquele objetivo, na igreja ou grupo, né? Ou até a própria pessoa individualmente ali, tá? Então, essa pessoa ela vai receber aquilo que a visão de Deus, né? Aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus quer que aquele grupo ou que aquela igreja faça. Essa pessoa é encarregada por comunicar essa visão e conduzir esse processo aí de alguma forma, né? Esse dom, né, ele é citado aqui em Romanos 12:8, né? E aqui sobre esse texto, né, o que chama a atenção aqui é a palavra, né? Porque aí Paulo escreve: o que preside, né, ou que lidera, aquele que tem dom de liderança, ele deve exercer aquilo com zelo, né, com cuidado, né? E isso eu acho que é particularmente importante com relação ao dom de liderança. Obviamente, né? Vou atrapalhar a aula, chegou o cappuccino. Chegou o cappuccino, pessoal. Aí, para ficar mais dinâmico, quem quiser ir lá, pegar um cappuccino e voltar, podem ir durante a aula aí, não tem problema, beleza? Todos os dons, obviamente, precisam ser exercidos com zelo, né, com cuidado. A gente precisa entender a responsabilidade que nós temos com relação ao dom que Deus nos dá, né? Mas com relação ao dom de liderança, eu acho que isso é particularmente importante, porque a responsabilidade do líder, ela é diante do grupo também, tá? Então, um líder, quando ele lidera sem zelo, aquilo tende a trazer impactos negativos não só para ele, né, para a vida cristã dele, mas para a vida de todos os liderados, né, para o corpo de Cristo como um todo, em relação até ao projeto no qual ele está envolvido, tá bom? Então, eu acho por isso que o zelo ele é particularmente importante
com relação ao dom de liderança, né? A responsabilidade do líder, ela é um pouco maior porque ela vai além dele, ela alcança e impacta a vida do grupo, a vida dos irmãos que estão sendo liderados ali por aquele irmão, beleza? E, obviamente, o líder, ele precisa exercer esse dom de liderança com zelo, com cuidado, não só com relação ao projeto no qual ele está envolvido, com relação à tarefa ou às atividades que ele é responsável diretamente, mas ele tem que ter zelo também com os próprios liderados, com as pessoas, né? O líder, ele está trabalhando ali com pessoas, ele tem responsabilidade em relação àquelas pessoas, por isso ele precisa agir com aquelas pessoas com zelo também, tá? Vocês conseguem pensar em algum exemplo nocivo que um líder sem zelo, em algum efeito nocivo que um líder sem zelo pode trazer para os liderados dele dentro do corpo de Cristo? Sobrecarga de trabalho, às vezes. Sobrecarga de trabalho, né? Começar a exigir além daquilo que os liderados conseguem trazer, né? E aí você acaba desmotivando a equipe, tanto com relação ao trabalho, né? Ao projeto em si, mas até tendo impactos na própria vida espiritual daquelas pessoas, né? O que mais? Manipulação, rebeldia, exatamente. Vocês percebem como que é perigoso um líder que lidera sem zelo, né? Por isso que Paulo ele traz essa exortação aqui. Bom, e aí eu coloquei também algumas características que são mais comuns aí às pessoas que possuem esse dom, tá? Eu não falei no começo da aula, né? Mas a gente está montando as aulas com base nesse livro aqui, tá? Quem é você no corpo de Cristo, né? Série de dons e ministérios, tá bom? Então já recomendo bastante, né? Quem puder e tiver a oportunidade de ter esse livro e se aprofundar mais no assunto, vai ser bem edificante para vocês. Eu imagino que vocês já devem ter contato com pessoas assim, né? Às vezes a gente está inserido ali dentro de um grupo de trabalho, né? Pensando aqui no contexto do corpo de Cristo mesmo, a gente, né, se reúne para pensar sobre alguma coisa e você percebe que tem pessoas que naturalmente, sem ter necessariamente ali o cargo de liderança naquele projeto, ela já meio que começa a assumir a liderança de forma espontânea, né? Isso é uma característica comum para as pessoas que têm esse dom, né? Em um grupo onde não tem uma liderança formal ali, uma liderança estabelecida, elas tendem naturalmente a exercer a liderança ali em meio ao grupo, né? Elas assumem espontaneamente essa responsabilidade. E outro ponto que é comum também para essas pessoas é a questão de as próprias pessoas, elas começam a seguir, são naturalmente atraídas a serem lideradas por essa pessoa, né? Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela assume espontaneamente a liderança e as pessoas também se submetem, né, espontaneamente à liderança daquela pessoa, né? Ela atua como imã mesmo, trazendo as pessoas para trabalhar junto, né? Isso independentemente de ter algum cargo, né, algum ofício na igreja ou não, né? A gente vai enxergar nessas pessoas uma tendência natural de atrair as pessoas para a liderança dela, né? Então, se a gente pensar em um GP, por exemplo, né, um grupo pequeno, onde a gente vai ter um líder ali, a tendência é que as próprias pessoas, os membros do grupo pequeno, eles enxerguem aquela pessoa como um líder mesmo, né? E se sintam atraídas a seguir aquela pessoa de alguma forma, né? Então, o líder, a pessoa que tem o dom de liderança, ela vai conseguir fazer isso espontaneamente, né? Ela vai conseguir fazer com que as pessoas sigam, né? E sejam lideradas por ela de forma espontânea, sem precisar da canetada, né? Isso é o que a gente espera. Dependendo do trabalho que a gente está envolvido, né, do projeto, vão ter situações onde a gente precisa tomar decisões difíceis, né? E o que é muito comum, né? Eu imagino que vocês já tenham passado por situações assim. O grupo está ali, está reunido, se depara com algum projeto, fica todo mundo discutindo, olha, mas isso aqui é melhor, ou aquilo ali não é, mas se a gente for por esse caminho pode acontecer isso, se a gente for por aquele outro caminho pode acontecer esse outro problema, enfim, as pessoas começam ali ter uma discussão interminável, só que aí às vezes falta alguém que tome a decisão, fala, não, a gente vai por aqui, eu sei que esses são os riscos, pode acontecer isso, pode não acontecer, mas a gente precisa tomar uma decisão e o melhor caminho, né, o caminho que a gente vai é esse,
Tá? Geralmente, a pessoa que tem o dom de liderança é aquela que vai ter coragem para tomar a decisão diante dessa situação. Né? Vocês já participaram, vocês se lembram de alguma situação parecida? De algum grupo, vocês estavam reunidos e aí o grupo começa a discutir e não tem ninguém que toma a decisão? Ou de repente tem alguém que toma a decisão e faz a coisa andar? Eu me lembro de uma vez, né, participando de uma reunião de escola dominical, e a gente estava ali discutindo, se não me engano, 2 temas para uma conferência bíblica, né, na verdade. Então a gente estava ali discutindo sobre qual o tema que a gente vai usar. A gente tinha 2 temas propostos e aí tinha a galera que pensava que era melhor outro tema, o pessoal que pensava que era melhor o segundo tema, e aí aquilo se tornou essa discussão, sabe? A gente ali pensando, o que a gente faz? E aí, se a gente for por esse lado, a gente pode ter esse problema aqui, tem essas pessoas que podem não gostar, enfim, aquilo vai para aquela discussão, e aí a coisa não fluía, sabe? E a gente tinha até um líder ali, só que era uma pessoa, ele liderava, né? Enfim, todos nós como cristãos temos dons, só que o líder ali naquela situação, ele não conseguia tomar a decisão, sabe? Ele ficou esperando meio que uma votação, né? Vamos ver quem prefere tal tema, sabe? Então ali, uma pessoa com um dom de liderança, por exemplo, fez falta, tá? A gente vai ver mais pra frente que ter um cargo de liderança não é o mesmo que ter o dom de liderança, né? Naquela situação, por exemplo, o irmão, ele não tinha o dom de liderança, mas ele era o líder, e por si só isso não é problema, né? Só que essa coragem para tomar a decisão, para decidir, para falar, olha, grupo, a gente vai para esse lado, naquela situação fez falta. A gente ficou ali um dia inteiro, praticamente gastou todo o tempo da reunião discutindo ali o tom, e a gente já vinha conversando sobre isso, né? Em outras situações, só que a coisa demorou para acontecer, né? No final das contas, o próprio grupo, né, meio que como se fosse uma votação mesmo, acabou decidindo. Mas a pessoa com coragem para tomar a decisão ali faltou naquele momento, né? Então fez falta. Tá? Tô falando isso porque talvez os 2 dons que a gente vai falar hoje, dom de liderança e dom de administração, sejam talvez menosprezados no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de dons aqui na igreja, a gente pensa naqueles dons que são mais miraculosos, né? Que são mais sobrenaturais, como profecia, né? Esse tipo de coisa. E esses dons que às vezes a gente não enxerga como algo tão sobrenatural acabam passando desapercebidos. Só que Deus deu todos os dons para a igreja, né? Porque ele já vislumbrava, né? Ele sabia quais seriam as necessidades da igreja, né? Então todos os dons são importantes, independentemente de ser o dom de curas, né? De operação de milagres, ou de ser o dom de liderança ou administração que a gente vai falar hoje. Naquela situação específica, uma pessoa com o dom de cura não resolveria o problema. E aí, antes de falar da próxima parte, eu queria ouvir de vocês. Então a gente já falou um pouquinho sobre o que é o dom de liderança, sobre algumas características dessas pessoas. E queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, que tipo de acusação, eventualmente irmãos da igreja, as pessoas podem fazer contra pessoas com dom de liderança? As pessoas que têm o dom de liderança, né, e que agem naturalmente assim, elas podem ser acusadas, taxadas de quê? De que coisas ruins que a gente pode chamar essas pessoas por falta de conhecimento, imaturidade, enfim. Por quê? Justifiquem sua resposta, né? A resposta. Hã? Essa pessoa vai estar numa situação que ela vai ter que decidir em certas situações, sendo analisando o que a igreja necessita naquele momento ou de uma resposta de Deus. E eu posso não estar concordando com isso. Uhum. Aí cabe a maturidade do grupo entender o que a igreja está precisando naquele momento, de Deus está direcionando para o corpo da igreja. E aí algumas pessoas não vão entender isso. Vão achar que a pessoa está tomando decisões contra o que eu quero, que é muito natural do grupo querer ser individualista, não. Sim, cada um pensa em si, ali no que acha que é melhor. E achar que o que vai contra o que eu quero ou o que eu acho necessário é autoritarismo. Ou vai contra o que Deus quer. E aí entra muito da sua fé e da sua delicadeza e também altruísmo, né? Sim. Ser altruísta com o grupo. Exatamente. O líder, a melhor decisão
nem sempre é a decisão que a maioria quer, né? Que a maioria acha que é melhor, né? É por isso justamente que Deus comunica a visão dele, o que ele quer tudo pro líder, senão ele comunicaria só para toda a igreja ali de forma direta, né? Mas o líder ele tem essa responsabilidade de entender ali qual que é a visão de Deus e muitas vezes tomar uma decisão que não é aquilo que o grupo acha que é o melhor, né? E aí que o líder precisa ter coragem, né, para assumir essa responsabilidade. Na empresa que eu trabalho, né, eu sou líder ali, né, sou gerente da equipe. E em muitas situações eu sei que a equipe gostaria que a gente fosse por outro caminho, sabe? Só que eu, né, olhando a visão como um todo, eu sei que aquilo não é o melhor, enfim, por várias questões. E assim, posso até tá enganado, né, eventualmente. Só que eu que preciso ter a coragem de decidir, falar, não, a gente vai por aqui, eu tenho convicção de isso aqui é o melhor e depois colher as consequências disso, né, se for o caso, né. Então, é essa coragem que o líder precisa ter para tomar uma decisão que às vezes as pessoas podem ser contra, enfim, mas ele tendo convicção daquilo, ele precisa precisa tomar essa decisão, mesmo que vai contra o que as pessoas dizem. E aí é nessas situações que eu concordo com vocês que o líder pode ser acusado de ser autoritário, né? O contrário de autoritarismo é democracia, né? Então na democracia todo mundo vota, né? E aí o caminho mais votado é aquele que é eleito, né? Mas liderar não é isso. Liderar não é só fazer o que a maioria quer. Algo mais? Que mais? Quais são as acusações que a gente eventualmente pode fazer contra pessoas com dom de liderança, na opinião de vocês? A gente pode taxá-lo de autoritário, o que mais? Acho que insensível também quando ele escolhe uma determinada opinião, uma decisão que não beneficia a todos, ele pode ser considerado insensível por não levar em consideração todas as necessidades, só que nem todas são prioridade. Então, sim. Não está levando em conta a emoção das pessoas ali, né? Às vezes ele está sendo racional em uma situação, mas talvez naquela situação ali tem pessoas que vão, né, se sentir atingidas emocionalmente de alguma forma, né? Exatamente, né? Você percebe como tudo está relacionado com tomar decisões muitas vezes difíceis pelo grupo, né? É muito difícil a gente ter que tomar uma decisão, fazer algo, né, levar o grupo para um determinado lugar, sabendo que tem pessoas que podem se sentir emocionalmente atingidas pelo próprio caminho que a gente está indo, ou até por não ter a sua opinião aceita ali naquela situação, né? Exatamente. Eu coloquei aqui 3 ou 4 acusações também, né? Então, por exemplo, os membros podem acusar o irmão de querer aparecer, né? Já que ele está sempre assumindo a liderança de forma rápida e espontaneamente, né? Então, imagina, você tem uma pessoa ali que em qualquer grupo que ela está, em qualquer situação, ela meio que, sabe, naturalmente, tendo um cargo ou não, ela assume a liderança e coloca todo mundo para trabalhar, né? Vai distribuindo as tarefas, enfim. Você pode ter pessoas que vão olhar para aquele cristão e achar que ele está fazendo isso só porque ele quer aparecer. Essa pessoa, ela gosta de ser líder, gosta de estar na frente de tudo, sabe? Como sendo algo ruim, né? Então a gente precisa ter maturidade para entender que existem pessoas que elas vão ser motivadas por Deus para assumir essas responsabilidades, né? Então a gente precisa olhar para essas pessoas, agradecer a Deus pela vida dessas pessoas e saber que ela pode estar fazendo aquilo, né, por um motivo não justo, né? Mas via de regra, né, nós como cristãos precisamos olhar para as pessoas como cristãs também, né? Como pessoas que estão sendo motivadas por Deus para fazer aquilo que elas estão fazendo, né? E se alguém que tem o dom de liderança, ela está sendo motivada por Deus para agir daquela forma, para agir como líder, né? Então a gente precisa ter maturidade para reconhecer isso, não ficar julgando a pessoa, acusando a pessoa de querer aparecer, por exemplo. O pastor Domingos já falou isso várias vezes, né? Ele fala sempre, mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi a questão, os problemas, não os problemas, né? Se a gente deve ou não julgar as pessoas, né? E aí ele fala basicamente que a gente não pode julgar em 3 situações, ou de 3 formas, né? A gente não pode julgar como juiz e legislador, né? Ou seja, julgar segundo aquilo que eu acho que é o certo, e a gente não pode julgar segundo as aparências da pessoa, da situação, né? Isso parece isso, então logo eu chego à conclusão de que é isso, né? Julgar segundo as aparências. E por fim, a gente não pode julgar a intenção do coração da pessoa, tá?
Então, no resto a gente precisa julgar, a gente precisa ver se está acontecendo, está de acordo com a palavra ou não. Mas a gente nunca deve julgar a intenção do coração porque a gente não conhece, tá? Então, se eu tenho um irmão que ele toma a frente de tudo, né? Ele está sempre ali assumindo aquela responsabilidade e liderando. Eu não posso achar que a intenção daquela pessoa fazer aquilo é aparecer, é se mostrar especial de alguma forma, porque eu não conheço, né? A gente pode acusar essa pessoa de ser convencido ou pretensioso, né? Já que ela toma a frente, né, nos momentos de propor alvos e objetivos. A pessoa ela muitas vezes tem convicção de que determinado rumo é melhor, de que uma visão é importante, né, a respeito de um futuro. Então ela está sempre propondo, né, soluções, trazendo essas ideias, né, e tentando motivar o grupo aí para aquele caminho, né? A gente, como cristãos imaturos, pode acabar olhando para tudo aquilo e achar que aquela pessoa é convencida, é pretensiosa, porque só ela sabe a verdade, né? Porque só ela tem a visão do que é melhor para o futuro, porque ela está sempre ditando para onde que o grupo, para onde que a igreja precisa ir, né? Mas mais uma vez, gente, o dom de liderança ele é dado por Deus para o benefício da igreja. Tá? Olha que privilégio que nós temos de termos pessoas que conseguem enxergar um pouco além do que a gente está vendo ali e motivadas por Deus nos dizer, olha, eu acho que por aqui é melhor, sabe? Vem comigo que eu entendo sob o agir do Espírito Santo de Deus que esse é o melhor caminho para a gente ir. Se lembrar disso na hora da nota. Pode deixar, gente, vou lembrar de tudo isso. Ninguém vai tirar vermelho aqui não. Entenderam, gente? Então, a gente precisa olhar para essas pessoas e enxergá-las como pessoas colocadas por Deus aqui, não como simplesmente convencidas ou pretensiosas, porque elas são as donas da verdade, né? E não são necessariamente as donas da verdade, mas são pessoas por Deus colocadas aqui para conduzir a igreja, para levar a igreja, para levar o grupo para atingir determinado objetivo. A não ser que, de fato, a gente chegue à conclusão de que a pessoa, enfim, tá agindo de má fé em alguma situação. Delegar tarefas é bom ou ruim? Depende pra quem, né? Pra quem delega deve ser bom. Mas Pra quem delega deve ser bom, será? facilita um pouco a vida, né? Mas é difícil, depende de como for. Dependendo da liderança da pessoa, ou do humor da pessoa, ser delegada é uma coisa mais difícil às vezes. Uhum. O líder, ele, via de regra, né, geralmente, ele é a pessoa que tem a visão, a pessoa que enxerga para onde que o grupo precisa ir, para onde que a igreja precisa ir. Mas ele não é necessariamente a pessoa que vai fazer, que vai executar aquilo, que vai fazer aquelas tarefas. Tá? Um líder bom, ele é um líder que consegue delegar, que consegue falar para o grupo, a gente precisa ir para isso, e chegar nesse objetivo. Para chegar nesse objetivo, o fulano precisa fazer isso, o ciclano tem que fazer aquilo. Isso é delegar, isso é bom, né? Só que nós, mais uma vez, como cristãos imaturos, podemos olhar uma pessoa, um líder, que consegue delegar as tarefas e achar que ele é preguiçoso, achar que ele é comodista, sabe? Achar que ele não quer trabalhar, que ele só quer ficar mandando, né? Posso dar um exemplo? Opa! Foi uma vez visitar lá na igreja que a gente frequentava, né? Eu e a José da mesma igreja, tá? Caso vocês não tenham percebido. E aí uma pessoa que eu conheço foi visitar. E Pode falar o nome, tô brincando. E aí ela foi dia de semana. E lá sempre era um presbítero diferente que dava os ensinamentos dia de semana, né? Que eram os cultos de quinta-feira. E aí a pessoa falou assim, mas toda vez que eu venho, é um presbítero diferente que dá. Pastor não faz nada? Que entende-se que o líder tem que fazer tudo, 100% de serviço. E as outras pessoas que estão para aprender, para se desenvolver e para passar conhecimento. Porque ninguém tá à toa. Não tem a capacidade ou não tem o dever de também ensinar. Ou de ensinar, ou de exercer uma função. É bem interessante isso. Exatamente, olha só, pessoas acusando ali o pastor da igreja, né, no caso, de ser preguiçoso, falando que ele não faz nada porque ele delegava, né, a pregação dos cultos ali de quinta-feira, né. Isso é o comentário do cristão imaturo que não entende bem, né, o propósito da liderança, né. Olha como que é importante, por exemplo,
para os presbíteros ali terem a oportunidade de pregar num culto de quinta-feira, né, sempre para poder exercitar suas habilidades, melhorar suas habilidades, né, colocar em prática aquilo que eles têm aprendido, né, nos estudos deles e até do pastor mesmo, né? Então, quando a gente enxerga a situação com bons olhos, a gente consegue ver o fruto dessa postura que o pastor tem de conseguir delegar algumas tarefas, né? Mas quando a gente enxerga com maus olhos, a gente vai olhar aquele líder como um líder cômodo, um líder preguiçoso, que só fica mandando e não faz nada. Quando na verdade o papel do líder é justamente mostrar a visão, falar, olha, igreja, nós precisamos chegar aqui, tá? Nós precisamos ter presbíteros aptos para ensinar. Como que eu tenho presbíteros aptos para ensinar? Delegando para eles, por exemplo, a tarefa de pregar nos cultos de quinta-feira, né? Um culto que tem menos pessoas, né? Ele vai se sentir um pouco mais seguro, enfim, tá bom? Então a gente precisa olhar também, precisa ter uma visão correta a respeito de liderança, sabe? O líder não é aquele que vai fazer tudo, mas é aquele que vai mostrar o caminho e falar, pessoal, vamos comigo por esse caminho aqui, mas você faz isso, você faz isso, tá bom? E aqui o que a gente falou, né, eu usei o termo arbitrário, mas tem a ver com o autoritarismo que vocês falaram, né? A gente pode acusar o líder de ser arbitrário ou autoritário porque ele toma as decisões rapidamente enquanto o grupo está ali discutindo demasiadamente, né? O grupo fica ali 1 hora discutindo o assunto e não chega a lugar nenhum. Às vezes o líder lá, após 10 minutos de discussão, vai falar, olha, a gente precisa por aqui, né? Isso é extremamente importante porque um dos mandamentos que nós temos, né, é de remir bem o tempo. A gente não pode ficar perdendo tempo em muitas situações que não demandam tanto tempo assim. Precisa investir o tempo naquilo que é importante. E às vezes a gente fica um tempão discutindo uma situação, a gente está só perdendo tempo, né? Às vezes com 10, 15 minutos de discussão a gente consegue, ou já deveria pelo menos, entender qual que é o melhor caminho. E às vezes o líder faz falta nessa situação, de decidir, falar, olha, precisamos ir por aqui, tá bom? E como eu falei, nem sempre aquilo que o líder vai decidir vai ser a melhor opção, a opção que o grupo entende que é a melhor, né? Às vezes pode ser uma maioria que vai concordar com o líder ali, né? Mas ele vai tomar a decisão e vai decidir e vai chamar para si essa responsabilidade. Alguma dúvida aí? Acho que alguém levantou a mão. Beleza. E um ponto que é extremamente importante quando a gente fala de liderança é que dom é diferente de cargo. Eu posso ter o dom de liderança e não ter necessariamente um cargo de liderança, tá? E da mesma forma eu posso ter um cargo de liderança e não ter necessariamente o dom de liderança. O que vocês acham? É ruim eu ter um determinado líder em algum cargo, né, de liderança, em algum ofício de liderança, que não tenha necessariamente o dom de liderança? Em partes. Justifique sua resposta. Porque se você tem uma pessoa que não tem o dom da liderança, pode ser que ela não vai saber liderar aquele grupo da maneira correta. E aí vai ficar perdido e vai dar uma bagunça. Sim. O que mais? Todo mundo concorda com a Elo, então? A Jo ficou brava com você, Elo. Vai lá. Eu entendo. Por que você discorda tanto assim da Heloísa? Por que ela está errada nessa situação? E muitas vezes isso é uma realidade. Algumas pessoas não estão preparadas e não têm a vontade de aprender a exercer a função que ela está. E nesse caso, liderança. Só que não necessariamente a gente consegue uma pessoa que tem o dom de liderança para liderar o tempo todo. Seja em projeto dentro da igreja, seja em algum ministério específico. Então, ter uma visão de qualificar aquela pessoa é muito mais assim, uma visão muito mais positiva. Não dá para colocar todas as pessoas que estão lá, às vezes a pessoa que tem o dom não quer exercer aquela função. Sim. Mas ela quer, por um período só, não exercer nenhuma função na igreja, ou ela quer fazer uma outra coisa. Às vezes ela quer fazer um outro dom que ela tem, exercer um outro dom. E às vezes ela quer liderar em outra situação, né? Enfim. Então, talvez ter a visão de qualificar, mas aí quem está organizando o grupo tem que ter uma visão de que eu quero aprender, eu quero entender a necessidade da igreja, eu quero pedir posicionamento de Deus, eu quero ter uma resposta de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer aquilo respaldado na Bíblia, não vou fazer aquilo por ego, por egoísmo, ou porque eu quero que as coisas funcionem do meu jeito. Vai da
positivo, eu não acho que é Sim. negativo. Tanto para ela aprender para si, como liderar a própria vida, porque muitas pessoas não Aham. conseguem se fazer Sim. gestão da própria vida, como para a igreja também, ter visão diferente, situações diferentes. Exatamente. Pode falar. Eu quero falar também, é um pouco que vai com os nomes, com a Josiane, mas assim, eu estava pensando era no caso de Moisés. Moisés, ele não, pelo que eu, assim, no que eu vejo da história dele, é que ele não queria exercer o cargo. Deu uma titubeada. Uma boa titubeada, na verdade, né? Deus falou pra ele. Ele falou, mas Deus, eu não sei nem falar direito. Ele resistiu bastante, Sim. pediu pra trazer alguém, assim, que assim, eu acabava sentindo assim um pouco que ele sentia assim, né? Uhum. E eu, pelo menos, eu me projeto no Moisés nessa parte, assim, que Por muitas situações ele até tentou fazer o que a gente chamaria de entregar a liderança, né? Falar, Exatamente. Deus, não aguento mais esse povo. Então, aí isso que me deu me dá um pouco de dúvida também, é assim, me parecia que ele não queria tomar essa posição de liderança, mas Deus deu a ele. E isso me gera uma dúvida assim, se a pessoa, se esse dom pode ser trabalhado também e criado em algumas pessoas, devido a essa circunstância de ela ser mandada, assim, a pessoa não se sente capaz de liderar e isso ser algo trabalhado em Deus, nessa pessoa para desenvolver esse dom. Sim, legal. Boa pergunta e tem mesmo a ver com o que a Júlia falou. Bom, o dom, ele é dado por Deus, né? E, enfim, quando nós somos salvos por Cristo, Deus nos concede os dons, né? Então todo cristão ele vai ter pelo menos um dom, né? Vai ter um ou mais dons. O dom espiritual de liderança, ele é algo que é dado para o cristão quando ele se converte, tá? Então não dá pra gente trabalhar com a pessoa que não tem o dom de liderança para que ela consiga aquele dom, né? Não é assim que funciona. O dom ele é dado por Deus. Então por mais que a pessoa vai buscar treinamentos, enfim, ela não vai ter o dom de liderança, né? Mas nós somos pessoas inteligentes, conseguimos adquirir habilidades e melhorar essas habilidades, tá? Então o dom espiritual é uma coisa, tá? A habilidade é outra que, enfim, pode ser aprendida de certa forma, tá? Mas são coisas diferentes, tá? Então a gente pode ter uma pessoa que tem o dom de liderança, ela vai ser capacitada, ela receber essa capacitação especial de Deus para exercer um ministério ali de liderança, tá? E aí, obviamente, isso precisa ser também exercitado, enfim, não é assim, eu recebi o dom de liderança, agora sou o melhor líder do mundo. Não, recebi esse dom, preciso trabalhar e exercitar, tá? Essa é a situação. Mas eu também posso ter pessoas que não receberam o dom sobrenatural de liderança, mas que vão, seja em função da necessidade mesmo, ou até de buscar estudo, enfim, ela vai conseguir desenvolver uma habilidade, né, para liderar, enfim, ela vai conseguir exercer aquele papel de liderança, né, e em um certo nível ali, relativamente aceitável, enfim, vai conseguir aprender e evoluir naquela situação, só que mesmo assim essa pessoa não vai ter o dom espiritual de liderança, entende? Então são coisas diferentes. Uma coisa é a capacitação sobrenatural que a pessoa recebe para liderança ou para profetizar, por exemplo, ou para ensino. Outra coisa é a habilidade que a pessoa consegue desenvolvendo, né, ali com os próprios estudos, enfim, né, e até motivada por Deus também para tentar melhorar no serviço cristão como um todo, né? Só que isso não é o dom espiritual de liderança, entende? Então, por exemplo, eu posso ter um cristão que ele tem o dom de profecia, por exemplo, e não tem o dom de liderança. Só que esse cristão vai ser chamado por Deus para ser um pastor da igreja, por exemplo. Então ele vai exercer plenamente ali o dom de profecia dele, ele vai conseguir explicar para a igreja aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer falar, como a gente viu na aula passada, só que ele não vai necessariamente ter o dom de liderança. Então ele vai ter algumas dificuldades quando ele precisar liderar algum projeto, né, exercer essa liderança mesmo. Ele vai necessariamente precisar ir adquirindo habilidades de liderança, só que o desempenho dele como líder não vai ser o mesmo que um outro pastor que tem um dom de liderança vai ter no desempenho de funções de liderança, entende? Então a gente pode ter pessoas que não têm dom de liderança exercendo cargos de liderança, tá? Obviamente cada cristão vai ter as suas particularidades, né, obviamente.
Ah, mas o dom de liderança não é pré-requisito para que eu tenha, para que eu exerça um cargo de liderança, tá bom? Até porque eu tenho muitos outros dons que vão ser úteis também lá no processo de liderança, tá bom? É importante, é muito bom, por exemplo, que a gente tenha um pastor que tem o dom de profecia, né? E que pode ou não ter o dom de liderança. É importante que a gente tenha um pastor, por exemplo, com o dom de ensino, tá? E que não, mesmo que não tenha necessariamente o dom de liderança, tá bom? Apesar de que, via de regra, né, o mais comum é que a gente tenha pessoas com o dom de liderança exercendo cargos de liderança. Isso é o mais comum porque a própria pessoa ela vai ser sempre motivada a buscar exercer liderança de alguma forma, tá? Então, normalmente a gente vai ter muitas pessoas com dom de liderança exercendo cargos de liderança, mas isso não é regra, tá bom? E da mesma forma eu posso ter pessoas que têm o dom de liderança e que não estejam necessariamente exercendo algum cargo de liderança, né? Dentro da igreja, dentro do corpo. Ela pode liderar de forma informal ali, com o próprio grupo de amigos que ela tenha. Por exemplo, a gente tem com o Mário um grupo de homens, né? Então a cada 2 meses a gente se reúne ali. O Mário ele não precisa necessariamente ter o dom de liderança para chamar as pessoas para um encontro a cada 2 meses, só que ele vai acabar, né, meio que exercendo, né, o dom de liderança nesse processo sem ter necessariamente um cargo ou um ministério ou ser líder de algum ministério, entende? Então as pessoas que têm o dom de liderança elas vão meio que buscar isso espontaneamente, né? Seja de forma formal dentro de uma estrutura, liderando algum ministério, liderando algum trabalho, ou de forma informal. Pode falar, Eu só ia acrescentar no sentido de, tipo, como um dom é algo dado por Deus, pode ter caso de uma pessoa que não tem esse dom receber por Deus para liderar em algum Sim. dom. É bem comum em igrejas pequenas você vê mais isso, né? De pessoas que às vezes muito humildes, sabe? Sem conhecimento nenhum, sabe? Nunca lê um livro sobre liderança, aparece na igreja, se dispõe a servir, e aí Deus vai lá dar esse dom para aquela pessoa, às vezes, por determinado momento, sabe? E a pessoa lidera e toma frente do ministério e é muito abençoador isso, sabe? Sim, não sei se todos vocês já tiveram oportunidade, né, de participar de igrejas pequenas assim, mas em igrejas pequenas você consegue ver muito o agir de Deus com relação aos dons, né? Justamente por causa da necessidade. Deus, todo mundo concorda com isso, ele é sábio, ele sabe o que a igreja precisa. E em uma igreja pequena, a gente não vai ter 10 líderes disponíveis, 10 profetas, né, 10 pessoas com dom de profecia disponíveis, 10 doutores disponíveis, porque a igreja às vezes tem 20 membros só. Então você vai ver muito a pessoa liderando ali, sabe, de forma sobrenatural mesmo, sendo motivada por Deus para atrair as pessoas, ao mesmo tempo que ela consegue, que ela tem o dom de profecia, que ela consegue falar aquilo que Deus tem para falar para a igreja, ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de estudar a Bíblia, entender tudo aquilo, sabe, ensinar as pessoas. Da mesma forma você vai ver uma outra irmã ali que consegue servir a igreja de uma forma assim, sabe, maravilhosa, então ela tem o dom de serviço, ao mesmo tempo que ela consegue exortar e ter o dom de misericórdia, sabe, então você vê muito pessoas com muitos dons diferentes, justamente porque a igreja precisa daquilo, e o Espírito Santo concede aquilo conforme a necessidade da igreja, visando a edificação do corpo de Cristo, tá bom? Então, em igrejas pequenas é muito legal a gente ver isso e ver também como isso é dinâmico, como Deus às vezes vai concedendo dons, né, diferentes para as pessoas. Não é um negócio inato assim da pessoa, ela já nasce com isso, por exemplo. Não. Esse que eu tô querendo falar, não é inato da minha pessoa, isso é... O dom espiritual, o Mário separou bem isso, eu acho, na primeira aula, né? Ele falou de dom e talento, né? São coisas diferentes, né? Secularmente, a gente vai usar até dom e talento, né, como termos intercambiáveis, mas aqui para nós, dom é o dom espiritual que Deus concede para o cristão, né, por meio do Espírito Santo, né, que dado por Cristo, né? Então, assim, é Cristo que concede os dons à igreja. Então, o dom espiritual não é aquilo que eu nasci, eu não nasci com isso. Eu recebi esse dom quando eu me converti, né? E posso receber, né, outros dons ao longo da minha caminhada cristã, mas isso é Deus que nos dá. Agora, o talento não. O talento eu posso nascer com o talento. Existem pessoas que nascem com talento para liderança, por exemplo, né? Existem pessoas que nascem com talento de cantar, por exemplo, de música, né? Minha esposa nasceu, eu não, mas existe, sabe? Então a pessoa nasce com talento, mas isso é diferente do dom espiritual, bom?
a Bíblia nos diz sobre liderança? Né? A Bíblia nos diz muitas coisas sobre muitas coisas, né? E sobre liderança, talvez a gente não vai achar essa palavra, né, em muitas situações. A gente falou do dom de liderança, né, isso aparece, né, de liderar ou de presidir, dependendo da sua tradução. Mas mesmo se nós usar o termo, a Bíblia nos ensina muita coisa. Acho que vai ficar, a resposta vai ficar, né, talvez um pouco óbvia, mas queria perguntar para vocês agora. Essa é a pergunta que eu mandei no grupo. Aqui é o João 15, do 12 ao 17, e narrando ali o que acontece depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, né? E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos dele, né? Que está em amarelo ali. Vocês compreendem o que eu lhes fiz, né? Ou em outras palavras, o que Jesus Cristo quis nos ensinar e nos ensinou, né? Não sei se aprendemos ou não, mas ele pelo menos ensinou. Quando ele lavou os pés dos discípulos, na opinião de vocês, o que Cristo quis nos ensinar e nos ensinou? E ensinou aos discípulos também. Então, de liderança, eu vejo isso mais como um serviço, assim, de servir uns aos outros. Uhum. Eu não consigo enxergar muito bem onde é que se encaixaria a liderança aí. Porque ele vai lá nos dons Sim. pra uma forma, tipo, humilhante, assim, porque era um cargo, assim, uma pessoa mais, Uhum. assim, a pessoa menor da casa, mas que Jesus dignifica isso, né? Eu não consigo ver a liderança, eu consigo entender o serviço. Aham. Não, pode falar. Então, sobre o serviço, ele nos ensina o quê? Sobre servir as pessoas, independente do que for, da situação ou até mesmo do cargo que for, tudo é importante dentro do grupo. Uhum. Seja lavar os pés, como, sei lá, arrumar um projetor, arrumar a câmera, é importante para o corpo de Cristo. Sim, legal. Pode falar, Lu. Servir também é um ato de liderança. Porque quando você serve a sua equipe, os seus discípulos, você está Uhum. mostrando para eles a importância de estar ali. Porque você não está mostrando, olha, eu sou superior a vocês, eu sou igual, eu estou aqui para estar do lado de vocês. É isso que eu vejo quando Jesus faz isso com isso. Eu acho que a liderança também está de apontar um ensinamento com a própria atitude dele, quando ele está direcionando o olhar dos discípulos para algo que ele está fazendo, que ele quer que eles façam igual. Então, acho que a liderança, nesse sentido, está mais encaminhar a visão de um grupo para um determinado sentido, de acordo com aquilo que você mesmo faz. Legal. Eu acho que a principal aplicação que a gente pode extrair desse texto em relação à liderança é no versículo 15, quando ele fala, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Na medida em que eu acho que é indispensável na liderança você começar pelo exemplo, né? Sim. A famosa máxima, líder raça pelo exemplo. Então eu acho que aqui o Senhor Jesus está dando um exemplo de liderança, uma coisa que na verdade deve ser aplicada na liderança, que é a questão da humildade. O líder cristão deve servir com humildade. Então Jesus, como nosso maior líder, nos deu exemplo disso, falar para os discípulos, e ele fez isso como um gesto, sabe, que realmente convém, um gesto que realmente faz as pessoas, como Deus líder cristão, então ele fez isso para realmente dar o exemplo. Então acho que essa é a principal aplicação que a gente consegue enxergar. Isso. Qual que é o seu nome mesmo? É Tiago? João Gabriel. João Gabriel, nossa, o Thiago acabou. O Thiago falou ali as duas coisas que eu. Thiago. Não sei por que eu falei Thiago. Thiago falou pra mim as duas coisas que eu queria falar, né? E que a Laís falou também, que é a questão do exemplo, né? De ensinar, né? O papel do líder de ensinar, mas não ensinar só apontando o caminho, né? Falando, vão por ali, né? Mas ensinar fazendo mesmo, né? Então, ó, por isso que ele fala, assim como eu fiz, façam vocês também, né? O João falou sobre o serviço, né? O serviço, ele é importante para todo cristão. E aqui quando Jesus, o maior líder de todos, né? E ele inclusive fala isso, né? Porque ele falava, vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou, né? Ele está falando, eu sou mestre e sou senhor de vocês, né? Eu sou mestre porque eu ensino tudo e sou senhor porque eu tenho autoridade sobre todas as coisas, né? Então ele não está deixando de ser líder deles naquele momento. Tá falando, vocês me chamam de mestre, me chamam de senhor, né? Vocês me seguem porque eu de fato sou o líder de vocês.
Só que ao mesmo tempo que eu sou líder, eu estou executando um serviço, né, em favor de vocês. Então, o João falou a questão do serviço, Jesus está nos ensinando a servir aqui também. Só que ele não está ensinando ele está ensinando a servir, né, porque todo cristão precisa servir. Só que ele está nos ensinando o que a Elo falou, né, que o líder tem o dever de servir também, né? Que antes de qualquer coisa, liderar é servir também, né? E ele está ensinando isso não só mostrando o caminho, mas está ensinando fazendo, né? Quando ele diz, vão e façam o que eu fiz também, ele está falando isso, vão, liderem da forma como eu estou liderando vocês, sirvam como eu estou servindo vocês, tá? Ali, Jesus está exercendo a liderança dele através do exemplo, né? Ele está ensinando, está falando, olha, façam isso, façam como eu. Façam assim como eu estou fazendo por vocês. Isso é um ponto. E o outro ponto, que eu acho que é um princípio fundamental de liderança que Jesus nos coloca aqui, é a questão da humildade, né? Que o João Gabriel falou também. Ele está mostrando que o líder precisa ser humilde, né? Quem quer ser o primeiro tem que fazer o quê? Que seja o último, né? O líder, né, aquele que está em proeminência ali, né, que ele está na frente, ele tem que entender que ao mesmo tempo que ele está na frente, ele precisa ser o último, ele precisa trabalhar mais que todos os outros, ele precisa servir mais que todos os outros, né? Imagina o pastor da igreja, né? Ele é o líder, ele é quem lidera tudo aquilo, só que ao mesmo tempo ele é quem serve todos, serve a igreja como um todo, tá? Isso é humildade. Um risco, né, muito comum, um risco grande que o líder enfrenta é o risco de se ensoberbecer, né, de se orgulhar daquilo, de se considerar melhor do que os outros, né? E quando a gente pensa no mundo secular, o que a gente vê muito isso o líder, ele é visto como alguém mais importante do que os liderados, do que a equipe. No geral, né, todos querem ser líder porque o líder é mais importante, tem mais poder, tem um salário maior, né? E aí por isso o líder muitas vezes acaba se vendo mesmo como alguém mais importante do que as outras pessoas. Isso é um risco que o líder enfrenta em qualquer situação, né? Em muitas igrejas vocês vão ver que existe até briga por causa de cargos de liderança, né? Você vê que a pessoa ela quer ser líder das irmãs do círculo de oração. Porque quer ser líder. Ela quer ser líder do grupo de jovens e quer a todo custo. E se alguém ameaçar tirar aquilo dela, ela briga por causa daquilo. Por quê? Por causa do poder. Porque ela quer ser vista como alguém importante. Sabe? Isso é imaturidade cristã. Isso é um grande risco que o líder corre, né? E que a pessoa com o dom de liderança corre também. Por isso que Jesus vem e lava os pés dos discípulos para mostrar para ele, olha, eu sou mestre e senhor de vocês. Né? Vocês me chamam assim e fazem bem porque eu sou mestre e senhor. Só que mesmo assim eu estou lavando os pés de vocês para mostrar o quê? Que em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão que as praticam. O servo não é maior que o seu senhor, né? Ele continua sendo. Só que mesmo assim, mesmo o servo não sendo maior que o seu senhor precisa servir o servo também. O senhor precisa ter humildade para entender que ele não é mais importante por ser maior aqui, para usar as palavras de Jesus, né? Por ter um cargo de liderança, por estar hierarquicamente acima dos outros. Ele precisa servir, ele precisa ser servo também. Então a grande lição que Jesus nos dá aqui sobre humildade, sobre liderança, é a humildade. Líder, seja humilde. Não deixe que o orgulho tome conta do seu coração por causa da posição que você eventualmente vai ocupar. E isso é frontalmente diferente daquilo que a sociedade entende a respeito de liderança. Se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa não vai dizer que o líder é mais importante do que a equipe. Só que com as atitudes e, no geral, a sociedade demonstra isso, demonstra ter essa visão, né? E Jesus vem dizer, olha, liderar não é isso. Liderar é ser humilde, liderar é servir, né? É por isso que em Mateus 11, 28 ao 30, né? O que Jesus fala ali, né? Uma das coisas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Ele está falando ali de humildade. Eu vou liderar vocês, sabe? Tem um jugo ali, né? Então eu vou guiar vocês, vou liderar, mas eu faço isso, mas aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Eu não vou liderar vocês
sobrecarregando vocês. Ele começa falando, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou liderar vocês, eu vou conduzir vocês, vou pôr sobre vocês meu jugo, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu sou manso e sou humilde de coração. Eu não vou explorar vocês, sabe? Eu não vou me colocar acima de vocês em todos os sentidos, mas eu vou liderar vocês com humildade, né? Inclusive servindo. Posso acrescentar uma coisa? Por favor. Um ponto para mim que eu vejo muito isso é que o próprio Deus se fez carne como criança. Ele nasceu como bebê. Uhum. Ele foi liderado por aquela família. Quando Sim. Jesus vai e está lá alguns dias pregando, ele era jovem, e aí a família dele vem, fala de dar sem comer, ele não vira e fala, eu sou Deus, Sim. eu que comando aqui. Ele sai e vai para casa e começa o ministério depois. Então ele foi liderado pela família dele. Você não vê nenhuma passagem na Bíblia de Deus falando, não, eu sou Deus, então eu estou aqui no meu canto, eu que mando. Não, você não vê. Ele foi liderado pela família e entendeu essa estrutura. A gente vê pessoas que têm essa visão egoísta de que são pessoas que não são lideradas em alguma circunstância. A partir do momento que ela deixa de ser o líder daquele grupo, ou daquela situação, ou daquele evento, ela não consegue aceitar a opinião do líder que está naquele momento atual. Sim. Ela se afasta do grupo, ou se afasta da igreja. Ela não consegue se submeter à liderança de uma outra pessoa. E aí ela não vê a importância da liderança dentro da igreja, que não entende o todo. Que a Sim. liderança é para o corpo funcionar, não para ela se destacar. Uhum. A gente vê que todos nós temos problemas com humildade, né? Nós, por nossa própria natureza, a gente tende ao orgulho, né? Eu li um livro um livretinho, nossa, fugiu o nome do autor, mas é aquele ego transformado. Nossa, é Tim Keller? Acho que é. E lá ele fala justamente do problema que nós, como seres humanos caídos, temos com relação ao nosso ego, né? No final dos contos ele fala, o nosso ego, a nossa visão a respeito de nós mesmos é doente, né? A gente se enxerga muito além do que aquilo deveria se enxergar, né? O que Paulo chama de ego inflado, né? Não sejam inflados. E é justamente por isso. Nós temos uma visão errada a respeito de nós mesmos, por isso nós não conseguimos ter humildade, né? E muitas vezes respeitar uma liderança que está ali porque Deus colocou, né? Ainda que a pessoa não tenha o dom de liderança e não lidere da forma que a gente espera, ele está ali porque Deus colocou, porque Deus pré-ordenou todas as coisas, né? E nós não conseguimos nos submeter porque nós nos achamos importantes demais para nos submetermos a alguém que não lidera da forma como a gente acha que deve ser liderado, né? E por isso que o ensino de Jesus aqui sobre humildade é tão importante, porque é um ensino geral para todos os cristãos, mas aqui dentro do contexto ele é fundamentalmente importante para o líder por causa do risco maior que o líder corre de se deixar encher de orgulho, de se deixar ter o ego inflado por causa justamente da posição que ele vai ocupar, né? É um ensino geral para todo cristão, mas para o líder é como se tivesse uma ênfase maior aqui. E o dom espiritual de administração, né? A gente falou do dom de liderança, e aí eu vou fazer a segunda pergunta, né, que eu disse que ia fazer. O que é o dom espiritual de administração, na opinião de vocês? A Bíblia, dependendo da tradução, vai trazer administração ou governos, né? Mas a palavra aqui ela tem mais o sentido de administração, né? Governo a gente vai pensar algo parecido com líder, né? Mas aqui não é liderar, é administrar. A sua tá governo? Nada. Não, a gente tava conversando na faculdade de administração, né? Olha, temos um administrador aqui? Não? E aí, gente, o que é o dom espiritual de administração, na opinião de vocês? E prefiro que falem errado, tá? Que aí fica mais... a aula fica melhor. Eu pensei que precisava de recursos, mas não sei muito como. Sabe? Pode ser? Depois que vem isso também, de administrativo de vida, sei lá, de gerir time, sabe? Patrimônio. Mas recurso não necessariamente é recurso material, né? Sim, não. Você... Recurso é tudo aquilo que a gente tem à disposição. Pode ser dinheiro, pode ser pessoas, pode ser materiais, né? Algo mais? Tem a ver com a alocação desses recursos, né? Alocação desses recursos. Uhum. Tudo que vocês falaram é administração, tá? No final das contas, vai envolver tudo isso. E a gente vai meditar um pouco melhor e vocês vão entender mais.
E aí esse dom ele é citado aqui em 1 Coríntios 12, 28, né? Paulo traz uma lista aqui de dons, né? Apóstolos, profetas, mestres, e aí ele coloca também o dom de curar, de ajudar ou de administrar, né? Vou colocar isso aqui primeiro. Aquele que tem o dom espiritual de administração é poderosamente motivado por Deus a pensar nos problemas da igreja em busca de soluções práticas. Gosta de colaborar no planejamento dos trabalhos e na tomada de decisões. Tem alegria em aliviar a carga de trabalho do pastor, liberando-o para oração e pregação da palavra. Tá? Então pensa em alguém que não é a pessoa que vai ter necessariamente a visão, né, de onde que a igreja precisa chegar, porque esse é o papel do líder, mas é aquele que vai conseguir trabalhar junto ali com a liderança, né, muitas vezes, para conduzir a igreja rumo àquele objetivo, sabe? Pensa assim, ó, Deus vai dar a visão, olha, igreja, vocês precisam chegar aqui, essa visão vai vir para o líder, aí o líder vai chamar o administrador e falar, administrador, isso aqui é onde a gente quer chegar, e o administrador vai cuidar para que a gente chegue naquele objetivo. Então às vezes ele vai planejar, vai falar quais são as tarefas que precisam ser executadas para que a gente chegue àquilo, vai acompanhar o cumprimento daqueles pequenos objetivos, daquelas tarefas, para chegar naquele objetivo, entende? A palavra aqui, que é traduzida por dom de governos, né, ou de administração, essa palavra grega aqui, kubernal, que significa pilotar ou dirigir. Aqui eu coloquei essa visão aí do... É timão que chama isso aqui? É tipo, Do timão, né? Do Pumba? Do Corinthians? Não, que é o... A gente pode falar que é o volante do navio? Porque o líder, o administrador, a gente pode compará-lo como o timoeiro, que é o cara que conduz ali o navio, né? Então no navio você vai ter o capitão, que vai liderar toda aquela equipe, vai falar o que cada um precisa fazer e vai falar para onde que o navio precisa ir. E a gente vai ter o timoeiro, que é o cara que vai dirigir aquele navio, sabe? Que vai conduzir. A gente precisa chegar lá na ilha de Creta, né? Então eu vou dirigir o navio e vou levar esse navio para a ilha de Creta. Quem falou que o destino é a ilha de Creta foi o capitão. E o timoeiro é quem vai dirigir aquele navio rumo à ilha de Creta. Tá? Então o administrador, ele é como se fosse o timoeiro ali. É aquela pessoa que vai dirigir o grupo para chegar naquele objetivo, né? Para atingir a visão que geralmente vai vir ali do líder, né? Não necessariamente a pessoa que tem o dom de liderança, mas a pessoa que está liderando ali aquele projeto ou trabalho, né? E aí vai envolver questões de... aí vamos pensar, o que o administrador então pode fazer? Né? Quais são as tarefas que vocês enxergam que o administrador vai fazer para alcançar ali o objetivo? Eu pensei um pouco na diaconia, mas eu sei que tem bastante a ver com o serviço, mas às vezes pode ter um pouco de planejamento de alguma coisa, de algum evento. Sim, legal, planejamento, né? No geral, né, a gente pode entender que planejar, né, vai ser algo que uma pessoa com o dom de administração vai conseguir fazer muito bem, né? Aqui, por exemplo, a gente, não sei se pode citar nome, né, não vou citar, mas, por exemplo, a Tati, que é secretária, todo mundo elogia muito o trabalho que ela faz como secretária e ela ajuda, assim, vários ministérios, né? Ela ajuda muito o pastor, né, cuidando de agenda e tal, mas, por exemplo, ela nos ajuda no CCB, cuidando ali da biblioteca, sabe? Todo mundo que trabalha com ela elogia muito a organização que ela tem, sabe? Pra mim isso é o dom de administração, pessoa que consegue organizar as coisas, sabe? Consegue fazer as coisas funcionarem bem, que consegue planejar, sabe? Se me colocar para fazer alguma coisa que ela faz, eu vou fazer uma bagunça. Vou colocar o papel verde onde quer para colocar o vermelho, fazer tudo isso. E ela, todo mundo elogia, né? Como ela consegue fazer isso muito bem. Eu percebi muito com o Dé, na questão do uso do dinheiro na igreja, cuidado, Sim. material. Exatamente, né? Eu lembro do Sérgio Cordeiro também, como que ele executava ali aquele trabalho com muito esmero. Uma vez eu até fui conversar com ele em alguma situação, né? E perguntei se ele era formado em contabilidade, né? Porque eu sou formado em contabilidade, né? Falei, porque eu via assim, tudo tão bem organizado, os números, né? E perguntei para ele, olha, Sérgio, você trabalha com
formado em contabilidade, é contador, ele falou, não, é que eu trabalho muito tempo já na administração, só que eu achei que aquilo era tão bem feito, né, usando as regras, né, até algumas coisas de auditoria, assim, né, nos processos, eu falei, nossa, e não, né, é uma pessoa que fazia sem ter formação nenhuma, né, isso é muito, muito legal. E aí eu coloquei também algumas, deixa eu voltar um slide aqui, que eu acho que esse slide até está no lugar errado, isso aqui que eu queria mostrar. Então, via de regra, né, uma das tarefas que o administrador vai fazer vai ser planejar, vai ser o planejamento, né? Então, isso, né, independente da situação, ele pode estar ser envolvido ali na organização de um evento ou executar diariamente alguns trabalhos, como que a Tati faz, por exemplo, né? E isso, né, vai envolver a etapa de planejamento. E o administrador, ele vai ter essa tendência a conseguir planejar as coisas, né? Só que a gente vai ter uma tensão aí, que a gente pode ver, por exemplo, nesses dois versículos, né? Eclesiastes 10:10 fala o quê? Se o machado está embotado, né, não está afiado, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Esse versículo está falando para a gente sobre planejamento, né? Se eu sei que amanhã eu vou precisar cortar uma árvore e eu não afio meu machado, o que vai acontecer? Amanhã eu vou sofrer muito mais para cortar aquela árvore, vou ter que fazer muito mais força, né? Mas só que ele fala, mas com sabedoria se obtém bom êxito. A sabedoria aqui é justamente planejamento, né? Se eu for sábio e planejar essa tarefa para amanhã, entendendo que eu vou precisar afiar meu machado, eu vou conseguir um resultado muito melhor lá na frente. Tá? Então, esse versículo está nos falando sobre a importância do planejamento, planejar é sabedoria. Só que a gente tem, por exemplo, Provérbios 16:1, que vai nos falar o quê? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, amanhã eu preciso cortar uma árvore. Vou planejar, o que eu preciso? Preciso de um machado. Vou lá, vou olhar meu machado, nossa, não está afiado. Afio ele bonitinho. Amanhã chego todo feliz para cortar minha árvore, conforme planejado, na primeira machadada o cabo do machado quebra. Então, o que aconteceu? Eu planejei, né? Eu fiz a minha parte ali, né? Cheguei feliz para executar o trabalho, só que Deus tinha um plano diferente. Então, o administrador, muitas vezes, ele vai ter essa tensão, sabe? Ele entende que é extremamente importante planejar, e ele vai planejar tudo, só que na hora de executar as coisas podem fugir dos planos, e isso pode de alguma forma frustrar um pouco o administrador, que geralmente a pessoa com esse dom, ela vai ter aquela necessidade, sabe, ela quer controlar as coisas, né? E isso é importante, ter tudo sob controle, só que às vezes as coisas inevitavelmente vão fugir do controle, porque Deus tem um plano diferente. Então o administrador precisa tomar cuidado para não se frustrar nessas situações, né? Bom, falei do Leme. E aqui algumas características das pessoas que têm esse dom, né? Geralmente, tá? Então, geralmente é uma pessoa que planeja e organiza o trabalho pelo qual é responsável com entusiasmo, né? Eu, por exemplo, não tenho esse dom, né? Estou longe de ter esse dom, então eu não sou a pessoa mais organizada no mundo. Hoje o André chegou em mim e falou, ele preparou o cappuccino, né? E falou, nossa, Everton, você sabe se tem leite aí para preparar o cappuccino? Eu falei, nossa, pois é, era minha tarefa trazer o leite. O Mário me falou, acho que há 2 semanas, né? O leite e tal, tem que levar. Ah, beleza, pode deixar. Eu não me planejei quando aquilo nem me passou pela cabeça e, pois é, passou, né? Porque eu realmente não tenho dom de administração, mas a pessoa que tem esse dom, geralmente ela vai conseguir se planejar, ela gosta de se planejar para as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade com planejamento, por exemplo. Ela gosta de trabalhar com objetivos claros e bem definidos, né? Geralmente, esses objetivos vão vir ali da liderança, né? Seja a pessoa que tem dom de liderança ou não, mas geralmente esses objetivos vão vir. E a pessoa com o dom de administração, ela gosta de trabalhar com esses objetivos claros, sabe? É aqui que a gente tem que chegar? É esse o objetivo? Então tá, ela vai montar o checklist dela e falar, preciso disso, 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 entendeu? Então é uma pessoa que gosta de trabalhar com esses objetivos, né? Via de regra. E na opinião de vocês, Ixi, acho que eu coloquei alguma coisa errada aqui. Por que vocês acham... Opa! Estou dando a resposta. Do que vocês acham que a pessoa com o dom de administração pode ser acusada? Caso vocês não tenham visto ainda, caso eu tenha tirado a tempo. Preguiçoso? É sério, André? Que coisa, justamente igual eu coloquei aqui.
né? Exatamente. E ser intrometido. Ah, é verdade. Porque o que acontece? O administrador, geralmente, a gente pode olhar às vezes para ele por ser muito organizado e achar que aquela pessoa pode ser um bom líder. Entende? Nossa, a pessoa consegue planejar tudo, sabe, consegue controlar as coisas, ele pode muito facilmente ser confundido ali com a figura do líder. Só que, geralmente, essa pessoa, ela não tem aquela disposição de liderar necessariamente o trabalho. Ela não vai ser aquela pessoa, né, via de regra, que tem a visão, que consegue trazer o grupo para si. Ela é muito boa em executar as tarefas, né? E aí, geralmente, às vezes a gente vai querer que essa pessoa assuma a liderança de alguma coisa e talvez ela não vai querer. E aí a gente fala, nossa, olha, a pessoa tem o dom ali, poderia fazer, mas não está fazendo. Então é preguiçoso, né? Por isso que eu coloquei isso. E sobre ser intrometido também, né? Por quê? Eu estou aqui no CCB, minha equipe, o Mário, né? O João faz parte, os professores, a gente está aqui fazendo. Aí de repente tem um administrador aqui na aula, né? Um membro, e fala, nossa, mas isso aí que vocês estão fazendo tá errado, né? Era melhor fazer desse outro jeito, né? Tá faltando planejamento, o Everton esqueceu de trazer o leite, né? Precisa organizar isso aí. Aí eu vou falando, nossa, o cara nem faz parte da equipe, tá vindo aqui dar palpite, né? Por quê? A gente pode achar que ele é intrometido, mas porque ele tem essa facilidade de enxergar ali os processos e ver onde precisa ser melhorado, sabe? Então nós, como cristãos imaturos, muitas vezes podemos acusar a pessoa de ser intrometida, de estar metendo o nariz ali onde não é chamado para dar palpite, para mostrar os nossos erros, né? Mas isso acontece, mais uma vez, por causa do nosso orgulho, né? A gente não quer uma pessoa ali apontando os erros, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado e entender, mais uma vez, que a pessoa que tem esse dom, ela foi dada por Deus à igreja, né? Paulo ele escreve que Deus nos deu uns para apóstolos, né, presbíteros. Deus dá para a igreja não apenas os dons, mas Ele dá as pessoas que têm aqueles dons, né? Então toda pessoa é importante, inclusive aquela que vai vir e apontar os nossos erros. Ser obstrucionista é uma palavra boa. Por quê? Imagina, a gente está aqui numa reunião, aí o João, que é o líder, chega todo empolgado e fala assim, pessoal, olha, eu tive uma ideia massa aqui pra gente fazer uma coisa muito legal, tal, vamos fazer assim que vai dar certo. Aí levanta o André lá, levanta a mão e fala, ó, legal isso que vocês estão pensando, mas não vai dar certo porque não tem dinheiro pra fazer aquilo. E ele fala, nossa, ô André, a gente tá aqui mó empolgado com o negócio, você vem me falar que não vai dar certo, a gente vai achar que ele é uma pessoa que fica puxando a gente para trás, pisando no freio, que não nos empolga, mas na verdade está cumprindo o papel dele, que é falar, olha, isso que vocês estão, a ideia é boa, mas não tem jeito, não vai funcionar. O administrador muitas vezes ele vai fazer isso, porque ele, enquanto a gente está falando da ideia aqui, ele já está pensando nos recursos que a gente vai precisar para colocar aquilo em prática, e às vezes a gente não tem o recurso, né? Então o administrador ele vai fazer isso, ele vai contribuir para a igreja dessa forma, só que se a gente não tem uma visão correta a respeito disso, a gente pode achar que ele está só querendo obstruir, que ele só quer puxar para baixo, que ele não quer deixar as coisas acontecerem, tá bom? E por fim, a gente já está finalizando, como que vocês acham que a liderança e a administração devem trabalhar? Comentem, né? A gente falou muito disso já, né? Mas aí eu queria ouvir de vocês. A gente estudou um pouco o perfil do líder, né? Da pessoa que tem o dom de liderança, da pessoa que tem o dom de administração. Como vocês acham que essas pessoas podem trabalhar juntas na igreja? Elô. É assim, se demora para responder, eu já pego a pessoa que tá com mais vontade, né? Eu percebi que ela queria falar. Como você acha, Lu, que o líder e o administrador podem trabalhar juntos na igreja? Ou como que seria importante eles trabalharem? Acho que um anda junto com o outro. Um quê? Um anda junto com o outro. Isso, legal. Então, tipo, parece que é bem flexível a função. Uhum. Um vai liderar, o outro vai estar ali debaixo. Tipo, Isso. É exatamente o que eu coloquei aqui, ó. A administração é indispensável para uma liderança de qualidade, né? Embora sejam dons distintos, são interdependentes. Sabe, quando a gente pensa, como eu falei, né? A gente pensa na figura do líder, é aquela cara que tem a ideia e que fala, olha, a gente precisa chegar aqui. Só que muitas vezes ele não vai ser o cara que executa. Ele tem
ele é capacitado por Deus para falar, igreja, vamos por aqui. Só que ele não vai ter aquela facilidade de pegar e dirigir o navio, né? Conduzir o navio. Quem vai fazer isso vai ser o administrador, sabe? Então, o líder, ele tem a ideia, ele tem a inovação ali de entender para onde que a igreja quer ir, só que se ele não tiver bons administradores ali com ele, talvez ele não vai conseguir colocar aquilo em prática, sabe? Então, o administrador vai entrar junto com a liderança para trabalhar nisso, para fazer com que os objetivos sejam alcançados e muitas vezes até planejar. Às vezes o líder vem e põe a ideia na mesa, né? Igual esses dias eu cheguei no meio da minha equipe e falei, olha, a gente precisa, o pessoal da nossa equipe sabe muito pouco sobre contabilidade, então eu preciso que você dê um curso de contabilidade, né, para um cara que entendia mais. E eu falei, ó, se vira, monta o conteúdo, planeja, faz o que você quiser, sabe? Eu não vou, como líder, montar o curso e dar essas aulas, né, mas eu deleguei isso. Então, às vezes, o líder vai fazer isso, ele sabe que precisa ser feito, ele quer que seja feito isso, só que ele precisa de alguém para colocar aquilo em prática, né? Um exemplo bem prático dessa situação é o que acontece aqui com a gente, né? Segundo semestre do ano, a gente elabora orçamento para o ano seguinte. Só para começar daqui a pouco. E nesse momento a gente sempre senta com o pessoal, com líderes de ministérios, e fala assim, olha, levanta para mim qual é o planejamento do teu ministério para o ano que vem, para a gente entender quanto disso cabe dentro dos recursos da igreja e começar a planejar aquilo orçamentariamente para que você consiga executar no ano seguinte. Quer dizer, são os dois lados, tanto a liderança como a administração trabalhando em conjunto para que aquele objetivo final seja alcançado. Isso, exatamente. Olha que legal isso, né? Você tem aqui a administração, que geralmente a gente pensa, né, no líder delegando tarefas para a administração, só que aqui é diferente, né? A gente vê a administração da igreja solicitando informações para a liderança, né? Pedindo, líder, você precisa fazer isso para nós. Olha que legal e como que a gente precisa de líderes e administradores em todos os níveis aí da igreja, né? Em vários ambientes, e como que é importante esses dois perfis trabalharem juntos, né? Aí, né, aqui na nossa última parte, em um grupo, né, o líder é o idealizador, vamos pensar assim, é o cara que tem a ideia, é aquele que traz a visão das ideias, a visão e as ideias. O administrador é aquele que fará com que a visão e as ideias sejam planejadas, executadas e acompanhadas, tá? Então vamos pensar assim. Então o líder é o idealizador, o administrador é quem vai planejar, acompanhar, executar essas ideias, né? Pensando nisso, o líder ele traz essa visão aqui, ó, com vários perfis, né? Você tem aqui na esquerda o perfil inovador e na direita o perfil conservador, né? Então o inovador é aquele que quer inovar, quer trazer coisas novas, o conservador é aquele que quer manter as coisas da forma como estão. Pensando nisso, a gente vai ter o líder sempre como um inovador, né? O idealizador, né? Aquele que tem as ideias, só que lá no campo dos administradores, a gente vai ter vários perfis, né? De acordo com assim, as habilidades, né? E o perfil mesmo de cada um. Você pode ter um administrador que seja mais idealizador, ao mesmo tempo que ele gosta de administrar, colocar as coisas em prática. Ele também tem boas ideias novas, e a gente pode ter também um administrador que ele não vai ser o cara que traz ideias novas, né? Mas ele vai só manter o que já está funcionando. E a gente precisa de pessoas assim em todas as áreas da igreja. Então você pode ter, por exemplo, o líder, ele vem, traz uma ideia nova e ele passa para um cara que vai colocar aquela ideia em prática. Ah, tá, isso, então vamos montar assim, vamos planejar assim, tal. Esse cara vai ser o que a gente chama aqui de realizador. É o cara que pega a ideia do líder e faz aquilo acontecer, né? Só que da mesma forma, você pode ter já um projeto que já está funcionando, já está rodando certinho, não precisa mudar nada. Uma pessoa indicada para tomar conta daquele projeto é um administrador mantenedor, aquele que já pega a coisa andando e mantém, entende? Então a gente vai ter vários perfis de administradores indicados para cada situação, né? Para cada ministério aí, tá bom? Coloquei só para vocês entenderem que não é assim, de um lado administrador, do outro lado líder e pronto, né? A gente vai ter vários perfis e a gente precisa lidar com tudo isso. E o mais importante, gente, de tudo que eu falei aqui hoje, é o seguinte: o que a gente faz com isso então? Por que a gente aprende sobre o dom de liderança, sobre o dom de administração? Em última instância, né, eu gosto muito, é o último versículo que eu ensinei para o João agora, né, que agora ele só quer falar esse. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá?
Se a gente lidera para a glória de Deus. Se a gente administra para a glória de Deus. Se a gente aprende sobre isso para que a gente possa glorificar a Deus. E como que a gente glorifica a Deus com o conhecimento que a gente aprendeu hoje? É importante a gente saber que Deus, ele é sábio. Ele é sábio. Sabendo disso, ele instituiu a igreja, ele sabia exatamente o que a igreja precisaria para funcionar e para atingir os objetivos que ele quer. Por isso, Deus nos deu, dentre outras coisas, pessoas com dom de liderança, pessoas com dom de administração, né? Deus, ele é sábio, por isso que ele fez isso. Ele também é amoroso, né? Então ele colocou pessoas para que a gente pudesse desfrutar disso que a gente está desfrutando hoje. Se a gente tem, por exemplo, a possibilidade de estarmos aqui reunidos para estudar sobre a palavra de Deus, a gente tem isso porque Deus colocou um líder em algum momento aqui na igreja que teve a visão de implantar um CCB, que teve a visão de implantar um centro de estudos aqui. E a gente tem administradores que cuidam de todo esse processo, né? E pessoas que em algum momento entenderam que a gente precisava ter um projetor, precisava ter uma câmera, e pessoas que chegam aqui mais cedo para abrir a igreja, para instalar tudo isso daqui, né? Hoje, por exemplo, o João que montou toda essa estrutura aqui, sabe? E Deus nos deu tudo isso para que a gente não ficasse sozinho, né? Deus não falou assim, olha, estudem a Bíblia aí e se virem cada um no seu canto. Não, Ele nos colocou numa estrutura com líderes, com administradores que vão cuidar para que a gente possa ter acesso a tudo que a gente está tendo aqui, sabe? Então que a gente possa glorificar a Deus e agradecer a Deus por líderes e por administradores que Ele colocou na nossa igreja. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. E eu te peço, Deus, que esse conhecimento que adquirimos não seja perdido e que ele possa impactar nossas vidas, Deus. Que nós possamos fazer parte da Tua igreja, aqui nessa igreja local, enxergar as pessoas que o Senhor colocou como líderes, como administradores na nossa vida e que nós possamos glorificar a Ti, Senhor, por essas pessoas e apoiá-las, Pai, nas tarefas e nas dificuldades delas, Deus. Que nós, como líderes, como administradores e como cristãos, possamos glorificar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja, através dos dons e através das pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa continuar moldando o nosso caráter, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar ao caráter de Cristo, em especial com relação à humildade, Deus. Tanto quando exercermos papéis de liderança, quando formos liderados também por pessoas que o Senhor tem colocado sobre nós, ó Deus. Essa é a minha oração e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.